É, provavelmente, como eu coloquei isso, foi hoje, né? A formação de opinião é um problema que eu não sei eu não sei como vou lidar com isso, porque a ideia que eu faço assim é que as coisas do presente elas são dadas pela mídia. Né? Por que o pessoal escolhe, o pessoal pega a Globo, vai ver o Jornal Nacional, vai ver não sei o quê, fica acompanhando as notícias que eles chamam, não é isso? Essas são as coisas do momento, são as coisas do presente. Né? Ou quando não, um jornal, um periódico desse tipo, assim. Então, são as coisas que a pessoa faz. A universidade em qual eu trabalhei é a questão do futuro. Mas são as profissões que apontam para o futuro, que vai trazer progresso e tal. A política e o Supremo Tribunal Federal, eles legislam, julgam, mas você vê o tempo deles é enorme. Se você reforma a Previdência, quanto tempo demora? Um julgamento, sei lá de quem, lá no Supremo Tribunal Federal, uma demora imensa, entendeu? Essas coisas são do presente e do futuro. Então eu pensava assim, não, eu vou tentar ser uma voz dentro do que eu vejo as coisas acontecendo, não vejo ninguém falar nada, então eu vou ser uma voz nesse sentido, entendeu? Mas é que eu chamo de formação, opinião oral, porque senão tem que ficar escrevendo tudo e tal. Mas eu estou sentindo que isso aí é complicado, não sei como é que a gente. Né, porque se a gente já faz uma coisa, cada dia faz uma, então como é que vai entrar nessa formação de opinião, entendeu? A formação de Você, opinião as pessoas vão ver quando elas tiverem tempo. Isso é uma coisa é, dinâmica, entendeu? Não vai é, ser assim de imediato. Só quem não, tiver tempo na hora. é. Então, provavelmente vai ser assim, quer dizer, eu marco uma coisa, em essa agora para as 7 horas da noite, que é a introdução às memórias culturais, literárias e cinematográficas. Isso você marcou, agendou, Ok, isso já você deu, né? organizou e vai Amanhã ver. vai ser o Pássaro Ah, Azul, às 3 horas da tarde e tal, a pessoa vê o filme para a gente poder fazer comentário, né? Agora, essa de hoje é que eu li o jornal e falei, opa, que negócio é esse? Tanto é que eu escrevi o título do artigo assim mesmo. É, como eu me sentia, tipo assim, não estou de sacanagem, mas eu li isso. A pessoa pode dizer assim, mas não é possível, você está de brincadeira. Eu não estou de brincadeira, não, cara. O negócio é complicado, olha só. Sabe a frase que me chamou a atenção logo na capa do jornal? Não foi lá dentro, lá fora, não, não. A frase era isso. Não existe, olha só, forte, não existe base legal para a CPI da Lava Toga. Não existe base legal para a CPI da Lava Toga. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, pô, caramba, não é possível, alguém tem que escrever, eu não estou vendo ninguém escrever até agora, então vamos ver o que eu escrevi. O mundo político, né, porque para mim o jurídico político é lá, estão os poderes, estão as coisas todas, está tão virado de cabeça para baixo que há um recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a instalação da chamada CPI da Lava Toga. Um recurso no Supremo, aonde quer instalar uma coisa contra o Supremo. Tudo bem. Por que foi parar no Supremo Tribunal Federal? Porque está barrado no Congresso. O cara que é o Davi Alcolumbre não coloca. Ele não coloca em votação, nada, em discussão. Então, o único recurso é fazer com que essa coisa possa acontecer, essa CPI na Lava Toga, mas a quem que se recorre? Ao Supremo. Mas é exatamente lá que... Entendeu como é que é a complicação? A dita CPI pretende justamente investigar ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Olha que situação que chegou esse país. Agora vamos para a pior situação. Adivinhe quem o sorteio eletrônico escolheu entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para ser o relator desse pedido? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Sim, exatamente esse. O ainda considerado por muito
poucos, como ministro ainda, o coisa ruim, o Gilmar Mendes. Logo ele, que já revelou sua posição em entrevista recente, que isso não é possível, ele já revelou a posição, isso não pode acontecer, essas coisas. Ele diz assim, ó, se for parar no Supremo Tribunal Federal, essa CPI não passa por ser inconstitucional. Agora, pior do que acreditar nesse sorteio, porque você tem que acreditar nesse sorteio, é igual no Mega Sena. Mega Sena, tem que acreditar naquilo. O Álvaro Dias, nossa, eu acho que é senador ainda, ele já mostrou que isso aí é maracutaia, tá certo? E agora essa maracutaia, quem ganhou foi o pessoal do PT. Ó. Vamos pensar um pouquinho. Bom, agora pior do que acreditar nesse sorteio é ler o editorial do jornal O Globo, defendendo a posição do coisa ruim, Gilmar Mendes. Que aí diz isso aí, não existe base legal para a CPI da Lava Toga. Foi a partir daí que eu comecei a escrever. Aí eu tive assim, sabe quando você tem uma interjeição? Não é uma dúvida, não, uma interjeição. Base legal? Leis elaboradas por quem? Julgadas por quem? Eu acho, só assim, eu acho assim, vou botar um parênteses assim, eu já estou cansado e não estou indignado. Indignação a gente já tem que ter passado dessa fase. Essa fase é assim, quando você está num término de casamento, quando está no início, está complicado, você briga, você discute, não sei o quê, mas tem a fase da indiferença, não é isso? Então, fazendo um paralelo, eu acho que essa fase de indignação, ela já está meio de briga ainda, entendeu? A gente tem que passar, não por uma indiferença, mas por uma outra fase. Isso tem que acabar. Só que a gente contava com o Bolsonaro e os seus generais. E aí, pô? Nenhum dos dois fazem porra nenhuma, cara. Bom, a Constituição, ela preconiza que os três poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Mas o que temos visto? Nem os mais criativos escritores de ficção científica poderiam imaginar uma coalizão tão macabra como a que estão fazendo os três poderes do país para protegerem-se mutuamente dos avanços das investigações dos órgãos de controle. Isso vai do COAF à Receita Federal, dos juízes desembargadores ao Ministério Público. Todos estão sendo vítimas de manobras escusas no sentido de enfraquecê-las por parte das canetadas do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado, com a conivência do Poder Executivo. Aí, Bolsonaro, tu já está indo. Já está indo. A mais simbólica das manobras é o abatimento em pleno voo do pacote anticorrupção do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi totalmente desidratado no Congresso. Pasmem, mas o presidente do Senado teve a ousadia de dizer ser contra do CPI dos tribunais superiores pelo seguinte motivo, você não deve saber como é. Olha o motivo que ele falou. Brasil espera muito mais do que uma CPI para enfraquecer as instituições. Nossa Senhora, essas instituições. Isso já está podre, Davi Alcolumbre, já está podre. Ninguém está precisando enfraquecer, não. Só não tem ninguém para ir perto para dar um sopro nessa porcaria, para derrubar essa porcaria toda. Ô, seu cara de pau, saiba que essa CPI é o tipo de alento que a população espera para se convencer de que não existem apaniguados, de que as leis são iguais para todos e que, por essa razão, as instituições se mantêm fortes.
Não é pelo que se falou, cara. É o contrário. Se um membro desses tribunais trabalha de forma honesta e competente, por que motivo ele seria contra a comissão parlamentar de inquérito? Diga por quê. Diga por quê. Mais uma vez, diga por quê. Quer um exemplo de como as leis elaboradas por esses criminosos não valem de merda nenhuma? Vamos lá. Imagina que sua filha ou sua mãe sofreram um assalto e o criminoso foi pego. Chegando à delegacia, você é informado de que a vítima, você e sua família, terá que pagar o advogado de defesa do criminoso que o assaltante escolher. Achou absurdo? Graças a Deus, né? Porque se não achar absurdo, ele também, pô. Nem para isso a gente pode falar dessa maneira. Pois é, pela proposta do fundo partidário, o contribuinte pagará o advogado do político corrupto. É isso aí que vai acontecer. O desprovido de votos, o porco do Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, ajudou a aprová-lo. Aí está o Columbre, está o Maia, está o coisa ruim lá do João Mendes. Você já imaginou os mais de 200 milhões de brasileiros pagando os advogados de Lula, Sérgio Cabral, Temer, Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, por meio dos nossos impostos? Por que eu tenho que pagar o meu plano de saúde e eles não podem pagar os deles? Por que eu tenho que me aposentar com até 5,5 mil reais e eles com 35? Por quê? Digam por quê. Digam por quê. Digam por quê. Querem mais um exemplo da atuação dos criminosos? Uma crise na relação dos poderes foi logo substituída por outra. A permissão do ministro Luiz Roberto Barroso para que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão nos gabinetes do senador Fernando Bezerra, líder do governo, e de seu filho, deputado federal, provocou o início de crise institucional envolvendo os três poderes da República. O Congresso queixa-se da invasão do seu território. Quer dizer, como? É como se o criminoso matasse alguém, corresse para a casa dele e fechasse, não, você não pode entrar aqui. O que é isso, cara? Que absurdo isso. O presidente Bolsonaro ficou em situação delicada, em cima do muro, pois ao mesmo tempo em que não quer ser identificado como opositor da Lava Jato, ele não pode jogar à esfera seu líder, um dos principais sustentáculos da improvisada base partidária e, sobretudo, coordenador da tentativa de aprovar o nome de seu filhinho, Eduardo Bolsonaro, para embaixador em Washington. Sim, exatamente isso, entre aspas ou sem aspas, nepotismo, que está e vai lhe tirar cada vez mais apoio de pessoas honestas. Você vai ficar com os boquinhas, com os caras que... Exatamente igualzinho o Lula. Lembra do Lula? Pois é, a mesma coisa. Daqui a pouco você só falta, sabe o quê? Para as manifestações, paga mortadela para eles, dá 50 reais, bota os carros. Pronto, acabou, para ficar bem igualzinho mesmo. Né? Nossa. Também o ministro Sérgio Moro entrou na roda, pois a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a ação policial é vista como uma retaliação contra o Congresso, que trabalha para esvaziar a Lava Jato e, sobretudo, o pacote anticrime de Moro. Bolsonaro não quer ficar marcado como o presidente que persegue a Polícia Federal e a Lava Jato para ganhar o jogo político em favor de seu filho. O problema de Bolsonaro é que seu governo
não tem uma base parlamentar organizada. Aliás, Bolsonaro não tem militância nenhuma. O que ele tem são generais velhinhos que estão pensando mais se sentir com algum poderzinho para não se ver apenas como aposentados covardes que não querem nada com a ordem e o progresso da pátria. É isso. Sabe aqueles velhos que dão graças a Deus para ter alguma coisa? Já pensou antes? Tem alguma coisa? Senão eu já estaria na reserva, lá enchendo o saco da patroa. Então, estou ali. Aí, pô, pode dar umas ordezinhas, né? Vagabunda danada, né? Aquelas ordezinhas e tal. Fica ali junto com o presidente, aí tem aquela comidinha melhor, tal. Aí pode viajar, tal. É isso que eles querem, cara. É isso. Vocês vão salvar a pátria, hein? E vocês têm uma missão grandiosa e executam essa missão. Ih, meu Deus. O que é o Bolsonaro? Sua estratégia é um modo de comunicação com a população que apela quase que exclusivamente a nichos específicos do eleitorado e enfaticamente exclui outros, como já está querendo excluir a gente. Almejando apenas ter votos suficientes para chegar onde? Ao segundo turno. E empalmar um novo mandato a partir para uma campanha radicalmente negativa contra o seu adversário. Agora, toma cuidado. A alta fragmentação do sistema partidário beneficia, à medida que vários candidatos a presidente surgirão dispersando os votos pelo centro. Os partidos de centro poderão formar amplas coligações eleitorais, tendência que só deverá se consolidar após as eleições municipais de 2020. O problema é que os extremos, a esquerda e a direita, têm cada um 25% do eleitorado. E essa grande massa do centro, com 50%, definirá a eleição. E assim, se o adversário for um candidato de esquerda radical, muito provavelmente Bolsonaro vencerá. Se for de centro, o resultado dependerá da reação do eleitor centrista. E aí, até a eleição nos Estados Unidos terá influência importante, especialmente se Trump não for reeleito. Sua derrota sinalizará o quê? A onda do populismo de extrema-direita terá perdido impulso. Por Bolsonaro ter se associado excessivamente a ele, a derrota de Trump será lida como do presidente brasileiro. O Brasil ficará isolado em Washington e na Europa, transformando Bolsonaro num oneroso passivo aos olhos de importantes setores das elites nacionais. Agora, inversamente, se Trump for reeleito, Bolsonaro ganha fôlego eleitoral. Está acontecendo a mesma coisa lá no Israel, hein? Se aquele camarada não ganhar, também vai pesar contra eles, contra Bolsonaro. A tática tanto de Trump quanto de Maduro na Venezuela tem sido atacar eleitores centristas, como o Bolsonaro vem fazendo aqui. A diferença significativa, adverte, é que no Brasil o voto é obrigatório, ao contrário dos Estados Unidos e da Venezuela. A combinação de agressão permanente às sensibilidades do eleitor centrista com voto obrigatório não favorece a reeleição de Bolsonaro, pois é este, justamente, eleitor quem decidirá a eleição. Tome cuidado, Bolsonaro, ao ficar contra os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro. Abra o teu olho, cara. Se você for metido a esperto simplesmente, pra gente já acabou, né? Porque não dá. Ficar igualzinho, querendo reeleição. Você não queria reeleição, cara. Bolsonaro, você não é o cara, cara. Quem é o cara é o Sérgio Moro. Bolsonaro ou qualquer outro arrumará baita encrenca se mexer com o ministro Sérgio Moro. O Brasil vem sendo dilapidado por malfeitores desde o seu descobrimento e aumentou terrivelmente nas 2 décadas anteriores, principalmente produzindo calamidades generalizadas em todos os rincões do país, atingindo milhões de cidadãos que estão vivendo no limite da pobreza, do desemprego. A anarquia é o produto final que destrói as instituições, arrasa a cidadania, constrói a desesperança.
Só o tempo indicará o rumo para reorganizar a nação. E a mídia é responsável pelo presente, enquanto as universidades pelo futuro. E a religião por todos os tempos, já que tempo é Deus. Mas a religião não faz porra nenhuma. E quando faz, faz tudo errado. Nem a nossa se salva. Extremamente relevante na história do país, neste pouco mais de 5 séculos, sabe o que tem sido? A Operação Lava Jato, que corruptos e corruptores a desafiam com as suas práticas nefastas. Gente asquerosa, juntamente com as coisas nojentas de seus advogados, tendo desqualificar as ações saneadoras, visando tão somente se safar das justiças dos homens, mas que certamente vão se foder com a justiça divina. Só pioram a imagem que o povo decente tem desses políticos e magistrados podres, que só legislam e julgam pelo mal, para o mal. Bolsonaro, tu está em baixa, e Moro, tu segue com grande aprovação. Leio e falo. E os outros? O que é que os outros fazem? Mas... a grande mídia é comprada, né? Pois é, mas vamos ver aqui, ó. Vamos dar um exercíciozinho aqui. Não sei quanto vai ter no futuro. Se eu deixar uns 2 dias, pode ser que aumente. Mas aqui estou vendo. Tem exatamente 4 pessoas. Sim. Comigo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Com você, 6. O João Carlos está repetido. Nada é João Pedro. Tá? 5. Tem mais um aí. O que é isso? 6 com você, 7. Entrou alguém agora. Olha só, eu acho que a questão da formação de opinião, se é alguma coisa dinâmica, e você não vai marcar previamente um horário, então, assim, quem está disponível vê, quem não está disponível vai ver depois. Entendeu? Porque eu paro de fazer e vai ficar, por enquanto, pelo que estou notando, um vazio, um buraco. Eu acho que você tem que fazer para marcar uma posição. Para ser uma voz. Acho que eu posso fazer, talvez, gente, eu não digo nem que dia, que horário que eu vou fazer. Eu chego e faço. Não, eu acho que vale a pena anunciar. Vale a pena. Você coloca lá e faz. Entendeu? A menos assim, que a pessoa estivesse fazendo perguntas, tivesse, sei lá, qualquer coisa. Porque o problema é o seguinte, é que eu falei no início, quem não assistiu, né, eu digo, chega de indignação. Mas eu digo chega porque tem gente que nem está indignado. Eu estou dizendo assim para nós, talvez, aqui, entre esses 6 aí, essa meia dúzia. Porque o restante, gente, o restante nem sabe o que está acontecendo, entendeu? Ele ignora tudo, que ele não sabe o que está acontecendo. Ele só sofre as consequências. Isso é parecido, como é que eu vou te dizer? Nem sei como é que eu vou te dizer. Sabe quando eu vejo alguns animais assim que você está vendo, você olha assim, puxa, vai acontecer uma coisa, mas o animal está lá e nem está sabendo que vai acontecer nada. Não, por exemplo, sei lá, escolheram, vai ser aquela galinha que hoje vai servir para a nossa refeição, tá certo? Só que ela está lá comendo, sem nenhum problema. É mais ou menos, acho que o povo brasileiro é que não é uma galinha, entendeu? Está ali. Eu já vou para o meu trabalho, sim. Mas o patrão já pensou o seguinte, eu preciso mandar a gente embora. O seu fulano, acho que vai ser um deles. Ele nem sabe disso, ele vai para o emprego. Ele é mandado embora, depois ele fica... Aí não sabe o que vai fazer. Isso está pior do que um cara que... Eu já tenho visto muita coisa assim, mas fazendo um paralelo. Né? O paralelo é o seguinte, aqui os jovens, às vezes, eles cismam que querem engravidar. Ou querem fazer um filho. Aí você olha assim, o que acontece? Ninguém da família assim, todo mundo está vendo. Ou tem assim, uns deslumbrados, que também não
não enxerga nada também, aí torce, bate até vai lá, abraça a pessoa, pô, parabéns, é isso mesmo, a gente tem... Só que o cara não tem base nenhuma. Nenhuma. Então, o que vai acontecer? Quando acontecer, ele vai procurar alguém para jogar aquele problema para cima. Geralmente é uma mãe, né, que é mais morena, né? Uma avó, uma coisa desse tipo. Olha, acabei de receber um negócio aqui pelo WhatsApp, não sei se as pessoas já estão sabendo. E aí eu fui checar naquele boato, né? Eu jogo agora para checar se é boato, se não é boato. Que dentro dessa linha que a gente está falando aí, das pessoas se mobilizarem, a estudante da Universidade de Coimbra, você já leu isso em algum lugar? Exigindo a cassação do título dos honoris causa, concedida tempos atrás ao presidente bandido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e preso. A foto não tem preço. Parabéns, jovens portugueses, pela iniciativa de preservar a reputação e a honradez dessa tradicional instituição. Aí a foto é o Lula, com umas orelhas assim, de toga, de coisa, mas com umas orelhas, ó, tá vendo? Você sabe que no Brasil... Não, e aí em seguida, desculpa, sem te cortar, de sacanagem, esse meu amigo mandou assim, sabe aquele teu sonho de ganhar a Mega Sena? O PT roubou também. Que, porra, foi um prêmio de 120 milhões, né? Ah, vamos brincar. Fala sério. Você sabe que a universidade aqui deu o prêmio para o Lula de doutor honoris causa? Sabiam disso? Aqui? Foi. Coimbra também. O que você leu ainda há pouco? Coimbra. Não. Você leu ainda há pouco? Que ele está preso lá, tá? Ele tá... Aquilo eu também não encontrei. Alguém que me mandou. Que o STF autorizou em Curitiba ser montado assim, um gabinete, uma mesa para o Lula despachar. Eu procurei isso na rede de boato, não sei o quê, não tem nada não. Porque agora eu, quando recebo alguma coisa assim, eu jogo no Google para ver se é boato, se é fake. Meus amigos, eu nem sei o que dizer para vocês, porque assim, a esperança que a gente tinha era Bolsonaro e os seus generais. Ou então a gente encontrar o general Culhão e que ele não perturbe o general Culhão, porque também ele pode ficar perturbando. Porque o general Culhão se sobressair muito é que nem foi o Fernando Henrique, sobressaiu muito na economia. A economia estava um desastre, vocês lembram como é que estava? Aquela inflação altíssima. Ele conseguiu com aquele plano real, né? E aí baixou, pronto, aí foi eleito. Não foi isso? Então, se ele põe o general Culhão sobressai, o general Culhão vai ser eleito. Ou se deixar, se jogar para o Sérgio Moro, a favor do Sérgio Moro, o Sérgio Moro cresce, ele é eleito. Mas Bolsonaro não quer isso, eu acho. Bolsonaro está envolvido com duas coisas. Primeiro, com aquele negócio da milícia do filho, não sei se da mulher dele, não sei se com ele, entendeu? Isso ele tem que... Eles vão ficar em cima dele o tempo todo. Quanto mais ele mentir, se for o caso, mais vai crescer essa mentira, vai ficando cada vez mais insuportável. Isso é uma coisa. Segundo, ele que disse que não queria reeleição, ele quer se reeleger. Então está fazendo um jogo igual ao do outro. Então, Bolsonaro está caindo na pesquisa. Eu dei 25% para ele, para o PT, que é sempre aquele negocinho. Mas se ele continuar nessa batida, quem é que vai ficar favorável a ele? Eu sei que ele tem feito coisas, mas não interessa, cara. É a mesma coisa que o Jânio Quadros. O Jânio Quadros fez coisa. Foi contra a briga de galo, ele foi contra a mulher de biquíni. Fez, pô. Mas qual era o cerne da questão? Depois, quando ele falou, o cerne da questão é que é aquelas forças ocultas, né? Então, Bolsonaro, hoje não tem força oculta nenhuma. As forças do mal são o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E você não faz porra nenhuma para fechar essas merdas por um ano. Não é fechar a vida toda, não. Por um ano. Para tirar esses caras de lá. Esses caras só vão fazer porcaria. Agora, se você... Qual é o teu plano? Teu plano é querer ser reeleito de maneira que você governe com esses três poderes
fazendo o quê? Quer dizer, você vai acreditar na mesma coisa que o Temer acreditou, que eu falei para o Temer. Quer dizer, falei aqui, dizendo ao Temer, ou você governa com o povo, ou você governa, e ele preferiu governar com as instituições. Você está querendo fazer a mesma coisa. Vai cair do cavalo. Nem o meu votinho não vai ter, não. E aqui, ó, de casa, de outras pessoas, não vai ter votinho, não. Você teve o meu voto porque você era anti-PT e queria acabar com a corrupção. Tá certo? Os malfeitos. Do teu filho não está claro. Se ele não está, parece que está envolvido. E você, com essa reeleição, está uma porcaria. Então, vai começar a cair mais. Hein? 25% já está ficando de bom tamanho. Daqui a pouco, com 10%, o que acontece com 10%? Não sei, não dá para sair para o segundo turno, não. Entendeu? E vai ficar mal na fita, não reeleito e considerado pelo povo alguém pior do que a Dilma. Tu já pensou levar essa fama o resto da tua vida? A pessoa tentou botar assim no teu túmulo quando você morrer, eis um homem aqui pior do que a Dilma Rousseff. Puta merda, só falta... Bom, aí se botar pior do que o Lula, aí, meu amigo, você já... Se com a Dilma Rousseff tu já está na camada do inferno, tu imagina com o Lula. Nem sei o que eu posso dizer para você. Nem sei. Acorda, hein? Está na hora, hein? Não pensa que... vou fazer um sistema de comunicação, você não tem conteúdo. Você não tem conteúdo. Você não tem conteúdo. Entendeu? Não é isso, não. Não adianta ficar brigando com morto. Você gosta? Adora botar uns mortos aí para você ficar dando pontapé no morto. Porra. Tem vivo aí que tu tem que dar umas porradas. Quer o nome deles? Não precisa, você já sabe quais são. Mas também já não sei, já estou ficando tão polvorosa, que já não sei. Que o meu perigo é o seguinte: se você vier a fechar o Congresso no Supremo Tribunal Federal, eu não sei o que você quer com esse fechamento. Você ainda pode fazer uma coisa pior ainda. Você não se explica. Aliás, você acha que não tem governo, plano de porra nenhuma. Então, por favor, se explica. Começa neurônio funcionando, tá certo? Porque senão tá ficando esquisito. Muito esquisito. Então, acho que eu vou parar por aqui. Já falei meia hora aí. Uhum. Alguém falou alguma coisa? Não. Bom, até às 7 horas da noite, nós vamos falar agora. Vamos fazer uma introdução. As duas coisas que a gente vai fazer, sempre ao sábado e domingo. O sábado vai ser literatura e o domingo cinema. Mas eu vou fazer uma introdução a essas minhas memórias culturais, literárias e cinematográficas. E aí domingo só vai ser o filme, começando por esse filme. Tá bom? Que é às 3 horas da tarde, domingo. Hoje, às 7 horas da noite. Tá? Até a próxima. Até 7 horas.